vai ficar quente. Quantos dizem amém? Amém. Então vamos ouvir a palavra de Deus, pastor José Rafael. Vamos recebê-lo aqui com aplauso. Obrigado, pastor. Obrigado. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Pega a sua Bíblia, por gentileza. Abra no livro de Atos, capítulo de número 10. Aliás, capítulo 11. Depois você volta para o 10. Pastor, obrigado pela oportunidade. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe os irmãos, pastores, meus amigos. Obrigado pela paciência que tem tido para comigo. Obrigado pelas orações também. Glória a Deus. Você está feliz, irmão? Dá um glória para Jesus aí. Que bom. Atos 11. Depois você volta para o capítulo 10, porque é no 10 nós vamos nos concentrar. A partir do verso 1 do capítulo 11. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com eles os que eram da circuncisão, dizendo: entraste na casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Vi um vaso como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu, para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apazigaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Amém? Feche seus olhos por gentileza. Senhor, obrigado por mais uma vez poder estar na tua casa para te servir e te adorar. Obrigado pelo privilégio que temos, Senhor, nessa noite de ouvir e meditar a tua palavra. Reconheço diante do teu povo e diante de ti as minhas limitações. Senhor, em nome de Jesus, fale o coração do teu povo. Nós queremos ouvir a tua voz. Ninguém se reuniu aqui para ouvir o que o homem tem a dizer, mas ouvir unicamente a tua palavra, a tua voz. Nós precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Queridos, eu quero me concentrar no capítulo 10, eu li os versículos do capítulo 11, porque é um resumo daquilo que acontece nos 48 versículos do capítulo 10 do livro de Atos. Pedro está em Jerusalém e agora está tendo que prestar contas do que aconteceu na cidade de Cesareia, mais especificamente na casa de Cornélio, que o texto, primeiros versículos do capítulo 10, vai dizer que é centurião da corte chamada italiana. A Bíblia vai mostrar que Pedro está tendo que se explicar, porque ele está sendo arguido por aqueles chamados judaizantes, aqueles que eram da circuncisão, cristãos que vieram do judaísmo e que ainda adotaram durante um tempo as práticas judaizantes, criticando Pedro, dizendo que ele entrou na casa de gentios. Para o judeu, pecador. Para o judeu, era como se fosse um cão. E Pedro, naquele momento, tem que explicar o que aconteceu. Ele está acompanhado de 6 irmãos que saíram com ele de Jope, onde ele foi ser buscado por aqueles emissários de Cornélio, e vai dizer a eles o que aconteceu. Ele estava orando em Jope, ele estava na casa de um homem chamado Simão, curtidor. Você vai
vê que a casa de Simão Curtidor, esse lugar onde Pedro estava, quando foi procurado pelos homens enviados por Cornélio, fica em Jope. Simão Curtidor está hospedando Pedro, e Pedro ali naquele lugar, conta o capítulo 10, que perto de meio-dia, vai orar ao Senhor no andar de cima da casa, e ele tem fome. Certamente terminou de orar, teve fome, foi pedir para que ele preparasse alguma coisa para comer, e ele tem uma visão, um arrebatamento de sentidos. Na verdade, Pedro está parado e de repente é como se desmaiasse, e ali vem uma visão, e a visão do texto que lemos é essa: do céu desce uma toalha, na forma de um vaso, né, amarrada pelas 4 pontas, que quando chega até Pedro, ela se estende como uma mesa, e ali tem toda a sorte de animais que pela lei de Moisés são impuros para comer. E a voz que aparece na visão, Pedro reconhece como sendo a voz do Senhor, e diz a Pedro: mata e come. Pedro retruca, Pedro rejeita, mesmo conhecendo a voz, e sabendo que era Deus falando com ele, acha que é um teste, na visão diz: não, Senhor, alimento impuro eu nunca coloquei na minha boca. Mas a voz repete o comando e diz: mata e come, e não diga que é impuro aquilo que Deus já purificou. Deus estava ensinando algumas coisas a Pedro com aquela visão. No momento que a visão e aquela voz, aquela conversa se repete por 3 vezes, a visão acaba. 3 homens estão à porta da casa de Simão Curtidor procurando por Pedro. Dias antes, mais ou menos 2 dias antes, uma visão também, mas diferente, acontece na casa de Cornélio. Um anjo do Senhor, um emissário dos céus, um ser celestial, vestido com vestes resplandecentes, aparece a Cornélio. E Cornélio reconhece aquele emissário, entende que é vindo de Deus, e de maneira reverente e temerosa, ouve as instruções. E no versículo 6 do capítulo 10, o anjo que aparece a Cornélio manda que ele vá até Jope, ou melhor, manda enviar homens a Jope para que pegue a Pedro e traga Pedro até a casa de Cornélio. E no versículo 6 de Atos capítulo 10, você pode acompanhar na sua Bíblia, o anjo vai dizer assim: e ele te dirá o que fazer. Quando Pedro chega à casa de Cornélio, o que Pedro faz é o que se espera. Pedro vai lhe anunciar o evangelho de Jesus. E se você ler em casa depois com calma o capítulo 10, você vai ver que enquanto Pedro está anunciando o evangelho, não há apelo, não há convite para ir à frente. Ao que parece, o coração de Cornélio e daqueles que estavam ouvindo aquelas palavras de Pedro já estavam tomados pela fé no que ouviam Pedro falar, e o Espírito Santo desce na casa de Cornélio e batiza todo mundo com poder. Vira um culto pentecostal, começa um monte de gente a falar em língua, profetizar, e aquilo chama a atenção dos irmãos que foram com Pedro, porque eles também eram judaizantes, cristãos que vieram do judaísmo. E é nesse contexto que Pedro está tendo que se explicar, para dizer o porquê ele foi até a casa de Cornélio, motivado pela visão, que quando ele teve a visão, ele não entendia o que Deus estava querendo dizer. Enquanto ele meditava na visão, os homens apareceram na casa de Simão Curtidor. Tem algumas lições muito importantes para nós extrairmos desses textos, sobretudo do capítulo 10, que eu queria ver com você, na medida que o tempo nos ajudar. Esse texto me chama muita atenção, irmãos. Eu conheci esse texto logo no começo da minha fé, e vi, dentre tantas coisas, a responsabilidade que eu tenho de poder compartilhar de Jesus às pessoas. O pastor estava falando aqui, eu digo: ô Jesus, deixa o pastor terminar, que já é a mensagem. Eu quero falar conosco essa noite, quero meditar junto com você essa noite. Eu não sou muito bom de tema de mensagem, não sou como pastor, não. Mas se eu posso dar um título a essa mensagem, eu vou dizer assim: a solução é Jesus, o instrumento sou eu. Diga à pessoa que está do seu lado: a solução é Jesus, o instrumento sou eu, é você. Quantos concordam com essa sentença? A primeira lição aqui que eu extraio do texto, do capítulo 10, é quando o anjo aparece a Cornélio e fala a Cornélio: manda enviar homens que busquem a Pedro na casa de Simão Curtidor.
A primeira coisa que eu vejo desse texto aqui, irmãos, a primeira lição é essa aqui. O homem é o método de Deus. O homem, o ser humano, é o método de Deus. Estamos falando de evangelho, estamos falando da pregação do evangelho, das boas novas. Então aqui, pega essa palavra aí. O homem é o método de Deus. O anjo apareceu a Cornélio. Ele é reconhecido como um ser celestial. E a Bíblia diz que Cornélio, olhando atentamente para ele, teve medo. Porque sabia que estava diante de uma figura celestial, de um emissário dos céus. Aquele momento, meu irmão, era um momento muito persuasivo. O anjo poderia, porque sabemos pelo final da história, qual era a missão de Pedro, qual o objetivo do anjo ter ido até a casa de Simão e ter mandado até a casa de Cornélio e mandado ele buscar Pedro, era para que ele pudesse ouvir o evangelho. Quem melhor do que o anjo dentro da casa de Cornélio para falar sobre Jesus, e Cornélio prontamente se ajoelhar e se arrepender dos seus pecados? O anjo poderia, porque já tinha na sua figura celestial a persuasão do momento, já era reconhecido como emissário de Deus. Mas por que o anjo não falou sobre Jesus para Cornélio? Se ele dissesse: Cornélio, eu vim aqui porque Deus analisou toda a tua vida, como ele disse para Cornélio, Deus está vendo as tuas esmolas, Deus está vendo a tua piedade, mas ele manda te dizer que você precisa de Jesus. Claro que eu quero Jesus. Não era fácil, irmãos? Medita comigo. Era fácil aquele momento ali, não evitava a viagem de quase 50 quilômetros que Pedro teve que fazer. Na verdade, 50 quilômetros para os homens irem até Pedro e 50 quilômetros para o Pedro ir até Cornélio, facilmente. Mas por que o anjo não falou? Porque para evangelizar Deus escolheu o homem. Você é o método de Deus. Deus escolheu você para falar de Jesus às outras pessoas. Podia ter mandado os anjos, mas Deus não quis. Deus escolheu confiar a você a mensagem poderosa, transformadora, restauradora do evangelho de Jesus. Você é o método de Deus. Ei, não vai ser anjo que vai falar de Jesus para os teus familiares, não, é você. Deus quer usar você. Deus planejou usar você. Os teus vizinhos não vão conhecer Jesus por um ser celestial, por um emissário vindo dos céus, por um sinal que vai estourar no céu, não. Eles vão conhecer a Jesus quando você se assumir na sua missão, no propósito que Deus escolheu para mim e para você, como sendo o método dele. Já diz um reverendo metodista, escreveu um livro poderoso sobre oração. Ele vai dizer que a glória e a eficácia do evangelho são uma aposta nos homens que as proclamam. A glória e a eficácia do evangelho, pegar um homem totalmente perdido, escravizado pelo pecado, desgraçado pelo diabo, e transformá-lo numa ferramenta, num instrumento poderoso para Deus. Pegar um perseguidor, pegar um homem tão violento na sua perseguição contra os cristãos como Saulo, e transformá-lo em alguém que vai ser um dos maiores missionários da igreja de Cristo. O poder do evangelho, a glória do evangelho, a eficácia do evangelho é a aposta de Deus em você, levando essa mensagem para outros. Ei, você pode ter um vizinho bem perverso, bem nojento, aquele que todo mundo na vizinhança quer que ele desapareça, que ele morra, que ele desapareça, pois o poder do evangelho que você carrega tem poder para transformar essa pessoa malquista, perversa, pecadora, em alguém que agrada a Deus e também vai agradar as pessoas, transformar o mau testemunho em bom testemunho. Você é o método de Deus. Irmãos, estamos na semana de um dia que provavelmente, porque eu creio assim, vai ser um dia da maior colheita de almas que essa igreja já viveu. É o próximo domingo. Deus vai salvar tanta gente, tanta gente, tanta gente, mas Ele não vai usar outra coisa a não ser eu e você. Então se prepare, querido, porque essa colheita de almas só vai ser grande mesmo se você entender que você é o método de Deus. Bata no peito e diga assim: Deus me escolheu para levar a sua palavra, Deus me escolheu para pregar o seu evangelho. Quantos concordam comigo? Se não concorda comigo, concorda com a Bíblia. Olha o que Romanos capítulo 10, verso 14 diz: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Eu vou ler aqui para não errar nada. Mas vós sois a geração eleita.
Aleluia, olha só que lindo, irmãos. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Que é isso aqui? Levanta a mão, quem crê nisso? O povo adquirido, em outras versões, de propriedade exclusiva de Deus. Quantos gostam de ouvir que são isso? Eu gosto de ouvir que eu sou a geração eleita, eu sou a nação, faço parte da nação santa, eu sou sacerdote real, eu sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Só que tem uma finalidade. Eu não sou nada disso para poder me autogloriar. Eu não sou nada disso para dizer às outras pessoas que eu sou melhor do que elas, não. A Bíblia diz que eu só sou essas coisas a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você só é geração eleita, você só é sacerdócio real, você só é nação santa, você só é povo de propriedade exclusiva de Deus, porque Deus escolheu o homem como seu método, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quantos podem testemunhar que antes tinha uma vida de pecado, uma vida escravizada, vivendo segundo as paixões da carne, vivendo na perversidão, nos vícios, mas hoje foram libertos, transformados, restaurados? Quem tem algum testemunho para contar nessa área? Pois é, querido, você só é o que é hoje, porque Deus te escolheu para que seja um método dele, para levar essas boas novas de transformação para outros. Quantos dizem amém por isso? Uma outra coisa que me chama a atenção, e aí diz respeito mais à vida cristã mesmo, ao exercício da vida cristã, sermos quem somos, praticarmos o que praticamos. Me chama a atenção o versículo de número 2, na verdade o 1 e o 2 do capítulo 10. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, fazia muitas esmolas ao povo, olha que coisa, e de contínuo orava a Deus. Olha as características, tem 5, evidentes 4, a quinta é mais por uma questão contextual e histórica. Olha o texto do verso 2, piedade, temor, generosidade, liberalidade e devoção. Piedoso, temente a Deus, fazia esmolas para o povo, muitas esmolas para o povo, e de contínuo orava a Deus. Características estas que facilmente nós identificamos na maioria de nós aqui. Crentes em Jesus, gente piedosa, temente a Deus, liberal, generosa. Oh, como essa igreja tem gente generosa e liberal, começando o nosso pastor que tem sido exemplo para nós. Devota a Deus, gente de vida de oração, que crê no Senhor Jesus. A quinta característica está embutida na informação de que ele era da corte chamada italiana. Era a segunda corte de soldados romanos naquela época que ocupava aquelas regiões de Cesareia, e eles eram soldados voluntários. Eles não eram pagos, eles se voluntariaram. Isso aí é um texto, é extraído de um texto de um livro de um historiador chamado Braut, a exército romano. Ele vai dizer que a segunda corte, essa corte chamada italiana, eles são soldados voluntários. Eles se voluntariaram para defender os interesses romanos na cidade de Cesareia. Ele era voluntário, já começava pela nação, servia a nação com alegria. Mas ele é piedoso, temente a Deus, generoso e devoto. Só tem um detalhe aí, ele não é crente. Venha comigo para o contexto. Ele nem é cristão porque não tem Jesus ainda. E nem é judeu, nem prosélito pode ser chamado. Porque em Atos 11, quando Pedro é arguído pelos judaizantes, eles vão dizer: você esteve na casa de incircuncisos, até para ser chamado prosélito. Aquele que não era da religião, mas se engraçava pela religião. Para o judeu, para ser um prosélito, ele tinha que ser circuncidado. Cornélio não era circuncidado. Ele gostava, ele cria no Deus dos judeus, mas para o contexto da época, Cornélio não é crente nem para o judeu e nem é crente para o cristão, porque ele não serve a Jesus, apesar de saber a mensagem. Tem um contexto aqui, é óbvio, você vê que Deus analisa a conduta de Cornélio, percebe que ele é um homem de conduta aprovada. O anjo diz para ele: olha, as tuas esmolas, a tua piedade, o teu jeito de viver, tem sido lembrado diante de Deus, as memórias diante de Deus das tuas ofertas.
mais aqui para o contexto? Não. O cristão queria falar de Jesus para ele, porque ele não tinha Jesus. E o judeu? O judeu nem na casa dele queria ir, porque ele não era judeu. Ele era tido como o comum. Então percebe, irmãos? Se alguém que não adotou um credo religioso e não é reconhecido como tal daquela religião, é capaz de manifestar características que diante de Deus são aprovadas como uma conduta, quanto mais eu e você que servimos a Jesus não precisamos ter uma conduta aprovada diante dele. Aqui está a lição para nós. Aqui está para mim e você uma moral. Meu irmão, quando eu leio esse texto, eu digo: Jesus, grande é a minha responsabilidade, porque se eu digo que fui salvo por Jesus, eu sou morada e habitação do seu Espírito, eu tenho a mensagem do Evangelho que transforma o homem pecador em alguém justificado, santificado e brevemente glorificado diante de Deus. Então eu preciso me portar de maneira idônea. Paulo vai escrever aos Colossenses no capítulo de número 1, ele vai dizer: ei, vocês precisam ter conduta digna da vocação que vocês foram chamados. Nós precisamos nos conduzir dessa forma: piedade, temente a Deus, generosidade. Sabe o que a generosidade diz para nós diante de Deus? Que nós não amamos as coisas e nem as coisas estão no lugar que Ele deve ocupar na nossa vida. Devoção, de contínuo orava a Deus. Olha, irmãos, pensa comigo. Se um camarada que não é crente tinha uma vida devota de oração contínua e diária, quanto mais eu não posso ter uma vida de oração, preciso ter, devo ter uma vida de oração. Deixa eu só falar uma coisa, precisa levantar a mão aqui. Quem aqui pelo menos essa semana já orou 5 minutos? Meu Deus, não precisa levantar a mão não. Pois tem gente que diz: graças a Deus, porque o pastor não pediu para levantar a mão, porque nem 5 minutos eu orei. Como é que você serve a Deus, querido? Como é que você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você? Como é que você é aquele que foi escolhido para carregar a mensagem transformadora do mundo e não fala com esse Deus que você serve? Como é que Deus... Eu ouvi uma vez o pastor Josué Gonçalves, eu vou citar uma coisa que eu ouvi dele, eu não sei se é dele mesmo ou se ele extraiu de outro. Ele vai dizer que o crente que ora 5 minutos antes de dormir é a mesma, pode se comparar àqueles moleques. Eu já fiz muito isso na minha infância. Está passando no meio de uma rua junto com a garotada, aí chega numa casa, bate na porta, pá, 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 e sai correndo. Toca na campainha, ui, dá no pé. Quando o dono da casa abre a porta, quem chamou? A mesma coisa é o crente que 5 minutos antes de dormir fala com Deus, bate na porta do céu. Quando ele chega para atender, ele deu no pé: Senhor Jesus, aleluia, oh, sono maravilhoso, glória a Deus. Acabou. Ele bate na porta do céu e dá no pé. Uma outra coisa que eu aprendo aqui, isso aqui é muito importante, é que Cornélio, ele não tinha somente um bom testemunho diante de Deus e para ele mesmo. Quando o anjo diz para ele enviar homens a Jope para chamar Pedro, ele vai mandar 3 homens. Ele vai mandar 2 servos que já habitavam na sua casa, porque o servo morava na casa, e vai mandar um soldado piedoso junto com esses homens para Jope. O testemunho de Cornélio não influenciava apenas os que estavam dentro da sua casa, mas todos aqueles que tinham contato com ele. Cornélio, ele era influente naquilo que ele acreditava que era bom para a sua vida. Cornélio transformava o ambiente onde ele estava. O texto sagrado diz que ele é piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, não sobrava ninguém. Todo mundo aprendia a ser piedoso e temente diante de Deus. E tinha um soldado, irmãos, se o soldado veio antes ou depois de Cornélio, eu não posso dizer, e o texto não me dá base, eu posso apenas conjecturar, que aquele soldado via no seu comandante alguém que podia se espelhar e se esmerar. Ô irmão, escuta,
Eu e você, nós somos o método de Deus. As pessoas estão buscando em nós. Eles vão fazer teste, eles vão provar se de fato nós somos isso que nós dizemos que somos. Você precisa influenciar as pessoas e não ser influenciado. A mensagem que você carrega, ela tem que contagiar e não você ser contagiado pela mensagem que os outros carregam. Você tem a palavra absoluta, você tem a mensagem salvadora do Evangelho, você precisa influenciar as pessoas. Quantos dizem amém por isso? Uma terceira coisa que eu aprendo aqui é exatamente por essa circunstância que os judaizantes vão criticar Pedro, porque ele foi até a casa de um homem incircunciso. O judaizante, o judeu, sobretudo, ele não compreendeu, muitos não compreendiam, melhor dizendo, a intenção de Deus ter escolhido Israel. Não era para mostrar Israel como melhor do que os outros, mas para mostrar a glória de Deus aos outros povos. Por isso que a mensagem do Evangelho é para todo mundo. Porque o propósito de Deus sempre foi cada ser humano que habita a face da terra. E quando eles se convertem do judaísmo ao cristianismo, muitos deles vieram com aquela mentalidade que eles são os especiais, os absolutos, que só tem eles na terra e que os outros não podem ter nada. Eles tinham essa mentalidade equivocada. Deus tem um negócio especial com o povo de Israel, mas a mensagem do Evangelho é para todo mundo. O céu não é só para Israel, o céu é para todo mundo. E eles precisavam compreender essas coisas. E a lição que eu extraio aqui é que a mensagem do Evangelho não é apenas para pessoas especiais, é para qualquer pessoa. Não é somente para o teu amigo que te dá presente no Natal e no Ano Novo. A mensagem do Evangelho é para aquele vizinho que não deixa você dormir nos dias de fim de semana. A mensagem do Evangelho não é somente para o teu companheiro de trabalho que compartilha contigo o vale transporte, que de vez em quando te supra a necessidade pagando uma parte do teu almoço. Não é somente para aquele que lembra de você e te cobre quando você precisa faltar, mas é para aquele supervisor perverso que quer você demitido. É para aquele funcionário que senta do teu lado, que só quer ver o teu mal. A mensagem do Evangelho é para todo mundo. Cornélio é cidadão romano, ele tem que ser cidadão romano. Para ser centurião, obrigatoriamente tem que ser cidadão romano. E quem eram os romanos naquela época? Era o povo que subjugava Israel, que subjugava os outros. Eram vistos como inimigos, adversários. Assim como os assírios eram vistos como os inimigos e adversários para Jonas. Lembra de Jope? Jope é comum tanto a Jonas quanto a Pedro. Foi para Jope que Jonas correu, procurando buscar um navio para descer a Tarsis, para fugir e correr da missão que Deus havia dado a Jonas, de pregar a mensagem de arrependimento aos ninivitas. Jonas disse: eu não vou falar de arrependimento para um povo que merece morrer. Pedro podia ter o mesmo sentimento. Ele podia dizer: os romanos que escravizaram o povo de Deus, esses perversos, idólatras, apóstatas, não, deixa que eles morram. Olha o dedinho. Deus se encarregou de dar uma visão a Pedro e mostrar para ele: ei Pedro, o que você carrega não é só para quem você vai escolher para levar não, o que você carrega é para todo mundo. Aleluia. As pessoas não podem reconhecer quem você é e o que você crê, somente aquelas que gostam de você e convivem com você não. Aquelas que te odeiam são elas mesmas que precisam ver que em você brilha a luz do Evangelho. Quantos dizem amém? Muitos estão dentro da igreja. Calma aí que eu vou dizer. Não abre a boca não. Tem muita gente dentro da igreja longe de Jesus. E tem muita gente bem longe da igreja, mas que Deus está ouvindo a oração deles. O que é que eu quero dizer com isso? Que a nossa conduta está sendo analisada por Deus. A Bíblia diz no Salmo 89, acho que verso 14, vai dizer que justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade hão adiante de ti. Deus está vendo o que você está fazendo. A mensagem do Evangelho não é para pessoas especiais, para quem eu escolho, é para todo mundo. Paulo, na primeira carta que escreveu a Timóteo, no capítulo 1, verso 15, ele vai dizer: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. 2 pontos. Qual é a palavra fiel e digna?
Olha o que ele vai dizer: que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Maravilha, eu e você. Só que Paulo chama uma responsabilidade para ele que poucos gostam de chamar. Paulo vai dizer: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, meu irmão, se você vai pregar o evangelho, quer falar de Jesus, quer ser usado por Deus, tem alguém aqui que quer isso? Tem alguém que quer ver os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes sendo salvos? Você precisa reconhecer que a mensagem do evangelho é para pecadores. Amém, irmãos? Quarta coisa aqui, para aprendermos. Tanto Cornélio quanto Pedro, eles tinham uma vida de oração que dava resultados. Uma vida de oração que resultou em experiências espirituais, respostas de Deus e direção de Deus para suas vidas. Experiências espirituais, tanto no verso 3 a 6 do capítulo 10, quanto no verso 9 a 16 do capítulo 10, no primeiro momento é Cornélio que tem uma experiência sobrenatural espiritual, o anjo visita ele através de uma visão. E no versículo 9 até o 16, é Pedro quem vai ter uma visão. E todas estas visões vêm no momento da oração. Meio-dia, Pedro sobe até o primeiro andar da casa onde ele estava, orar. E não era um horário comum para os judeus. O horário era às 15 horas, 3 da tarde, meio-dia, antes do almoço. Ele sobe para orar. Busca a Deus. Qual o teor da oração de Pedro? A Bíblia não diz o que Pedro orou, mas nós entendemos o que acontece com a visão. Quando ele tem a experiência espiritual, Deus vai dar a ele direção. Pedro, você vai fazer isso, isso e isso. 3 homens vão vir aí te buscar. Você vai falar de Jesus para eles. Ei, você vai até a casa de Cornélio. Deus deu direção pela vida de oração. Que direção você quer de Deus se você não ora? Como é que você quer saber o que você deve fazer, como você deve agir, qual a direção você deve tomar, se você não fala com Deus? Olha, Cornélio estava orando, ele vai dizer isso a Pedro, quando Pedro chega na casa dele: eu estava orando perto das 3 horas da tarde, e veio um santo anjo do Senhor. O que é que o anjo vem trazer para Cornélio? Vem trazer resposta de oração. Cornélio vai orar a Deus, provavelmente, porque no capítulo 11, quando Pedro fala para os judaizantes, o que Cornélio disse para ele, Pedro vai dizer que o anjo apareceu a Cornélio, e disse para Cornélio que ouvisse tudo o que ele tinha para dizer, porque ele iria falar palavras que iriam salvá-lo. Eu lhe garanto, irmão, que esse Cornélio não estava orando outra coisa a não ser dizer: Senhor, mostra-me a tua vontade. Ele pode aí, eu posso conjecturar que ele estava dizendo: Senhor, eu quero saber mais sobre o Messias, eu quero ter certeza de salvação. Aí o anjo aparece e diz assim: manda chamar Pedro. Versículo 6 do capítulo 10, e ele te dirá o que deve fazer. Olha que coisa linda. Deus vai responder a você quando você falar com ele. A oração é uma conversa com Deus, irmãos. É impossível fazer a obra de Deus sem uma vida de oração. Se somos a luz do mundo, a oração é o azeite da candeia. A oração, irmãos, com todo respeito, não é um balcão de feira. Muitos hoje, o problema assim, ó, de muita gente, aqui não, lá da Igreja Batista da Penha, aqui não, brincadeira, aqui não tem gente assim não, é só para você falar para quem está com esse problema. Muita gente está fazendo a oração um balcão de feira. As pessoas, elas querem de Deus na oração, mas não querem Deus na oração. A oração delas se tornou uma mísera lista de desejos. Estão fazendo muitas vezes na oração Deus como um gênio da lâmpada. Olha, Senhor, eu quero isso, isso, isso e isso. Só que o gênio da lâmpada só podia ter 3 desejos, mas tem gente que mostra uns 50 para Deus. Não quer nem saber o que Deus quer para ele. A oração muitas vezes deixou de ser uma ferramenta para nos conformarmos com a vontade de Deus, para se tornar um instrumento para expormos e impormos a nossa vontade para ele. Não podemos fazer isso. A oração de Cornélio e a oração de Pedro, pelas respostas que eles obtiveram, por aquilo que o anjo falou com Cornélio, por aquilo que a visão falou com Pedro,
Eles estavam orando dizendo: Senhor, qual é a tua vontade? Como eu posso fazer para te servir melhor? Senhor, fala comigo, eu não entendo isso, eu preciso saber. Nós precisamos orar. Não estou dizendo que na oração você não pode pedir. Olha o dedinho, não estou dizendo isso. Nós oramos falando com Deus, mostrando para Ele as nossas necessidades. Mas se você vê o modelo da oração que Jesus nos ensinou, mais da metade da oração é Jesus dizendo: Senhor, seja feita a tua vontade, faça a tua vontade sobre a minha vida, para depois Ele dizer: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quantos estão entendendo isso aqui? Digam amém. Já termino, estou concluindo. Quinta coisa que eu aprendo aqui nesse texto. Olha que lindo. As respostas que o mundo precisa e deseja, nós temos. Meu Deus do céu, uns 10 aqui, irmão, falar feito Cristo. Tem uns 30 irmãos aqui me ouvindo, uns 10 entenderam. As respostas que o mundo precisa, nós temos. O mundo está se ocupando, os homens lá fora estão se ocupando, buscando um monte de coisa para poder se satisfazer, para buscar a razão para viver. E nós temos a razão que eles precisam para eles poderem viver. Nós temos as respostas que o mundo precisa, querido. O anjo disse isso a Cornélio: chama Pedro, ele vai te dizer o que fazer. Olha que coisa linda. Tem gente lá fora que está perdido, atordoado, desnorteado. E quem é o norte? Você, com a mensagem que vai trazer luz para o entendimento deles. Lembra quando Jesus falou que não se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire? E nem pode se esconder uma cidade fortificada sobre os montes? A candeia que era colocada no alto da casa iluminava todo o ambiente. A cidade deveria estar nos altos dos montes, porque naquela época, sem energia elétrica, os viajantes noturnos não tinham como se orientar a não ser pelos astros luminares do céu e pelas cidades edificadas sobre os montes. As construções, muitas delas eram feitas de pedra calcária, que quando acende a luz dá um reflexo maior para a luz. Quando a candeia estava em cima da casa, as casas eram totalmente iluminadas. E um conjunto de casas totalmente iluminadas em cima de uma montanha eram a direção para o viajante que poderia estar perdido no meio do caminho. Tem alguém que entendeu? Jesus declarou: vós sois a luz do mundo. Ai, ai, ai. Tem gente perdida na escuridão. Tem gente caminhando desnorteada, não sabendo o que fazer. Quando ela olhar para você, vai ver como se fosse uma cidade edificada sobre um monte, totalmente iluminada, e vai dizer: é para ali que eu tenho que ir, é o caminho que eu tenho que seguir. E você tem a resposta que o mundo precisa. Eu lembro de Paulo falando na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11. O primeiro versículo, Paulo vai dizer: sede, pois, meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí você vai dizer: ah, mas isso é o apóstolo Paulo. Não, o apóstolo Paulo, você não pode esquecer que 1 Timóteo 1,15 fala que é um dos principais pecadores. Ele está dizendo um ensinamento para mim e para você. Então guarda aqui essa sentença: para viver com Jesus, eu tenho que seguir Hebreus 12, olhando para Ele, autor e consumador, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Para viver com Jesus, as pessoas devem olhar para Ele. Para viver como Jesus, as pessoas precisam olhar para mim. O pastor falou: discipulado. Sabe o que é discipulado? É ensinar o outro a viver como Jesus, aplicando para o contexto da vida cristã. Você precisa ser essa luz que está em cima, essa candeia acendida no alto da casa, essa cidade edificada sobre o monte. Mas muitos têm escondido essa luz debaixo do pecado escondido, de uma vida omissa, de não ler a palavra de Deus, de sentar-se, assentar-se, reter-se na roda dos escarnecedores. Ô irmão, eu lembro quando eu estudava na escola técnica, estudando um curso técnico de informática, 2003, novinho ainda, mais novinho que eu já sou. Tinha eu e mais uns outros crentes na sala. E tinha um, irmãos,
que o testemunho dele era tão impactante que ele recebeu um título na sala: crente do Paraguai. Aqui tem isso. Quando a gente diz que alguma coisa é do Paraguai, a gente está fazendo uma associação, uma analogia a uma coisa que é uma farsa, que não segue o modelo original, uma cópia. Não, Taiwan também, né? China, né? China, crente China. A língua estranha dele é China, né? Nós somos aqueles que devem ser o modelo para as pessoas. Comprar e pagar, falar a verdade, boa educação. Nós somos o modelo para esse mundo. Modelo de família, pai, mãe, filhos. Nós somos o modelo desse mundo. Jesus nos disse que somos a luz do mundo. Nós vamos dar sentido para viver. Nós podemos, com o nosso exemplo, irmãos, fazer as pessoas sentirem vontade de ser o que nós somos, e viver o que nós vivemos, e ter o que temos, porque somos o sal da terra, sal da sabor, sal da gosto. Eu declaro sobre a sua vida que você vai ser um exemplo de motivação para as pessoas seguirem o que você segue, acreditar no que acredita. Oh, a tua família vai ser salva pelo teu testemunho. Aleluia! E eu termino com a última. A solução é Jesus. Diga assim comigo: a solução é Jesus. Fale melhor para ficar mais bonito. Vai fazer assim: eu vou falar e você fala depois, tá bom? Aprenda. A solução é Jesus. Não, assim não. Jesus não. Jesus. Fale de novo. A solução é Jesus. É isso aí mesmo, irmão. Aleluia. Escute. Ninguém é ruim demais que não possa ser salvo, mas também ninguém é bom demais que não precise ser salvo. É o que o texto vai ensinar. Piedoso, temente a Deus, generoso, devoto, exemplo para a família, exemplo para os seus servos, exemplo para todo o povo judeu, um exemplo de vida. Não podia viver sem Jesus e não podia muito menos morrer sem Ele. Não adianta ter uma vida boa, não adianta ter uma vida exemplar. O que é vergonha para nós é vermos gente lá fora tendo testemunho melhor do que o nosso. É vermos gente lá fora sendo mais educada do que a gente. É ver gente lá fora sendo mais honesta no proceder diário do que nós, do que muitos de nós, desculpa falar. A gente tem que, aqui dentro é o lugar que a gente tem que lavar a roupa, né, irmão? Mas não adianta. Ainda que muitos tropecem aqui, tem o que eles lá fora não têm. Nós não podemos dizer que somos perfeitos. A Bíblia diz em 1 João 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. O versículo 10 diz: se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Nós sabemos o que fazemos, mas se tropeçamos aqui, nós aprendemos que nós podemos nos levantar. 1 João 2,1 vai dizer: filhinhos, escrevi essas coisas para que não pequeis, mas se alguém pecar, tende junto ao Pai Jesus, o advogado. Jesus é justo advogado. Você de vez em quando tropeça, mas tem se arrependido, confessado o seu pecado. E lá fora, que não tem saída, não tem solução. Então, meu querido, pode ser que lá fora tenha gente com proceder de vida, ó. Talvez alguém que até te deixa com medo de pregar o evangelho. O que é que eu vou levar para essa pessoa? Se ela já é tão boa, é até mais boa do que eu. Ela até é melhor do que eu. Ei, não se atemorize, nem fique acovardado com isso. Você tem o que ela não tem. Você tem o que ela não tem, sabe o que? Jesus. A salvação em Jesus, a vida eterna. Você precisa falar de Jesus. Aleluia. As orações de Cornélio não eram ouvidas. Sim, eram ouvidas. Seus atos de misericórdia eram vistos por Deus. Mas nada disso salvou Cornélio. Toda a vida piedosa de Cornélio não produziu com ele um relacionamento com Deus. Ei, Deus ouvia a oração de Cornélio. Um anjo ia até a casa de Cornélio. Não significa que Cornélio tem um relacionamento segundo a palavra de Deus com Deus, não.
Relacionamento com Deus é aquele que vai levar o crente aqui a morar com Ele lá na glória. Seja quando morrer, ou seja se ele voltar para levar a sua igreja com ele. Nenhuma oferta que Cornélio deu, apesar de ter atraído a misericórdia e o favor de Deus para ele aqui, porque os princípios de Jesus aqui abençoam. O ímpio muitas vezes pratica mais os princípios de Jesus do que a gente, é verdade. Mas nenhuma oferta que ele deu abriu para ele a porta do céu. Só tem uma coisa que abre porta do céu: o sangue de Jesus. Olha o que o escritor aos Hebreus vai dizer em Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que abre a porta do céu para o pecador. Irmão, o pastor falou, eu quero reiterar. Tem que reiterar, né? Tem gente que acha que precisa ser especialista em Jesus, em pregação, né? Dominar todas as artes da exposição da Bíblia, ter uma oratória perfeita, eloquência, retórica, doutrina. Você está botando muito empecilho. A mensagem do Evangelho você já sabe. Ei, o anjo apareceu a Cornélio. Deus falou em visão a Pedro. Quando Deus falou com Pedro, quando Cornélio ouviu o anjo disse assim: olha, ele vai te dizer o que falar, o que você vai fazer. Quando Deus falou com Pedro na visão, Deus não disse para Pedro o que ele devia falar para Cornélio. Ó, você vai falar assim, assim, assim. Quando você chegar na casa, o Espírito Santo falou com ele: olha, esses 3 homens aí, eles vieram te buscar, vai com eles e não duvida, porque você vai falar algumas coisas para Cornélio lá. Falar o quê? Ele não disse. Por que não disse? Por que aqui não tem que botar uma cartilha para vocês? Olha, é assim que você tem que falar com seu amigo que você vai trazer domingo. Porque o que você tem que falar, você já sabe. Se você lê a Bíblia, olha só, pega a sua Bíblia e abra ela em Atos 10, vou terminar aqui só lendo esse texto e a gente vai ficar de pé para a gente orar. Por que Deus não mandou Pedro falar nada? Porque Pedro já sabia o que dizer. Ô meu filho, tu está na igreja, vem aqui por quê? Você se entregou a Cristo por quê? Qual foi a palavra que você ouviu no dia da tua conversão? É isso aí que tu vai falar para a pessoa lá que você conhece que não tem Jesus. A mensagem você já sabe qual é. Olha Pedro na casa de Cornélio, o capítulo 10, verso 37. Esta palavra vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia, e fez que se manifestasse, não ao todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que, por Deus, foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Você conhece essa mensagem? Quem conhece essa mensagem aqui? Que Jesus esteve entre nós, encarnado, que Jesus padeceu aqui, que Jesus foi morto, que Jesus ressuscitou ao 3º dia, que todo aquele que crê nele, ainda que aqui pereça, mesmo assim não vai perecer para sempre, mas vai ter a vida eterna. Quem conhece essa mensagem aqui? Então o que é que você está esperando para falar de Jesus para alguém? Ei, é essa palavra que vai quebrar todo o laço do diabo, toda a cadeia do diabo, todo o pecado que escraviza. É essa mensagem que vai fazer com que a tua família se prostre diante do Deus que você serve. É essa mensagem que vai fazer com que os teus amigos conheçam a Cristo. Então, meu irmão, levanta a sua mão e glorifica a Deus, porque nós vamos viver um tempo de grande colheita de almas nesse lugar, porque Jesus nos escolheu para sermos os instrumentos da sua palavra. Quantos podem aplaudir a Jesus e dar um glória para ele? Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Perdão, pastor, pela hora. Glória a Deus.
Eu gostaria que todas as ovelhas, todos os membros da ADVEC ouvissem essa mensagem. Eu gostaria. É isso aqui. É isso aí. É isso aqui que foi pregado. É você. É você, meu irmão. Essa mensagem está gravada na internet? Hã? Oi? Está na internet? Tá. É só você. Fala para o pastor, ou fala, pastor, no microfone da igreja. Diga para entrar no site da igreja e para ouvir a mensagem que foi pregada aqui terça-feira. Está no site da igreja. É só pedir. Fale, entre no site e escute essa mensagem. Vale para todo mundo. Vale aqui para todos nós. Vale para todo o nosso campo. Se a gente entender isso, meu irmão, se entendermos esse negócio, você pode se preparar que você vai ter muitas experiências. Você pode se preparar que você vai ganhar muita gente para Jesus. Não precisa inventar, é só pregar o evangelho. O mesmo Paulo, o grande Paulo diz, olha, eu temo que vocês se apartem da simplicidade que há no evangelho. Não adianta inventar nem sofisticar. O evangelho é isso. Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus transforma, Jesus leva para o céu, Jesus muda a nossa história, transforma numa nova criatura. Essa é a mensagem do evangelho. Que assim seja, que o nosso povo entenda isso, que o nosso povo entenda que cada um de nós somos instrumentos para pregar o evangelho para quem faz cara feia ou quem gosta da gente, como foi dito aqui. Que essa palavra possa, não apenas você meditar ou receber aqui no culto, mas que você possa colocar em prática na sua vida. E o nome de Jesus vai ser glorificado e você vai ser tremendamente abençoado. A igreja de pé.